Olá, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Hoje eu quero falar de mais um princípio para um casamento saudável, que é sobre o pecado. Pecado não. O pecado ele é algo tão sério na nossa vida que se ele não devesse ser levado tão a sério assim, Jesus não teria vindo. Você concorda comigo que Jesus veio na Terra para resolver a questão do pecado, principalmente? Ele veio morrer pelos nossos pecados. Então, se o pecado não fosse algo sério, provavelmente Jesus não teria vindo. Então, o pecado sempre foi um problema em toda a trajetória, desde que o pecado aconteceu ali. O primeiro pecado foi no céu, Lúcifer querendo ser igual a Deus. Ele disse: Eu serei semelhante ao Altíssimo, no monte da congregação me assentarei, farei o meu trono, etc. E diz que Deus o depôs, e de Lúcifer, que significa anjo de luz, passou a ser então diabo ou Satanás. Depois a gente vê o pecado de Adão e Eva no jardim, também trouxe danos terríveis. Um deles foi a morte física e espiritual, que passou a entrar no mundo. A gente vê o pecado de Caim, a inveja do seu irmão Abel, que ofereceu um sacrifício mais excelente do que ele, que acabou vindo a matar o seu irmão. E a gente vê em toda a trajetória da Bíblia os homens pecando, que Noé teve que fazer a arca. A gente vê o pecado de Saul com inveja de Davi ter sido levantado como rei em seu lugar. A gente vê o pecado de Datã e Abirão, e Nadab e Abiú, e por aí vai. São tantos exemplos. No Novo Testamento a gente vê também de Judas ter traído a Jesus, de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, e o pecado, por exemplo, de pessoas que andaram com Paulo e o abandonaram no decorrer do caminho. Paulo mesmo disse, um exemplo de um rapaz chamado Alexandre o Latoeiro, que muitos males me fez. A gente vê também o pecado de um rapaz, 1 Coríntios 5, que chegou ao ponto de ficar com sua própria madrasta, que Paulo veio ali trazendo correção, instruindo a igreja a que corrigisse aquilo. Então, são tantos exemplos sobre pecado, mas como a gente tem falado de família, vamos tomar cuidado, porque o pecado ele pode abrir uma porta de muitas coisas negativas dentro da nossa casa. Por exemplo, não acessem pornografia. A pornografia ela rouba do casal a beleza que o sexo realmente representa. Então, a pornografia, se um dos cônjuges, seja o homem ou a mulher, estiver acessando pornografia, que seja escondido, isso pode trazer um reflexo negativo na vida dos filhos, mesmo que você ache, meus filhos não saibam mesmo, não tem problema. Mas você está abrindo portas negativas dentro da sua casa. A prática da impureza, a prática do roubo, a prática da mentira, da desonra. Se, por exemplo, você desonrar o seu pai, é um pecado. Você tem um filho, a possibilidade do seu filho desonrar você no futuro é muito grande. Se você não tiver tempo para o seu pai, se você não levar seu filho para visitar, no caso, o avô dele, isso pode trazer problema para você no futuro, porque você não vai poder depois cobrar do seu filho algo que você não fez, se você não honrar os seus pais. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas cada pessoa precisa identificar a área que tem sido um problema. Por exemplo, avalie, porque pode ser que uma área que seja um problema para mim não seja para você. Uma área que seja um problema para você pode ser um problema para mim. Então varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm problema com ganância, mas não tem com impureza. Outros têm problema com impureza, mas não tem com ganância. Outros têm problema com pornografia, outros têm problema com falar mal dos outros. Mas o fato é que, se tratando de família, qualquer pecado praticado, ele vai trazer um dano tanto para você quanto para as pessoas à sua volta. Então eu fico aqui com esse recado. Avalie sua vida com carinho. Como casal também, repensem a vida, peçam perdão a Deus, consertem e sigam em frente,
mas vivendo em santidade. Todas as vezes que um pecado foi identificado por você, procure lidar com seriedade, não chame pecado de erro. Não passe a mão na cabeça de pecado. Trate o pecado com seriedade e resolva o problema do pecado na sua vida e, consequentemente, na sua família. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.